Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de novamente estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a palavra do Mestre. É com muita alegria que eu recebo esses convites para que eu possa compartilhar o meu sentimento de felicidade em servir o Mestre Jesus. E por isso, eu gostaria de pedir a todos, nesse instante, que se acomodassem, fechassem os olhos físicos e elevassem o pensamento ao Mestre Jesus, buscando nele a paz, elevando os nossos pedidos, os nossos desejos, para que ele possa nos atender, para que ele abra os nossos ouvidos, para que ele abra os nossos olhos, para que nós possamos compreender e entender tudo que ele nos trouxe, todas as mensagens que ele busca nos mostrar. Nesse instante, vamos nos ligando aos nossos anjos da guarda, os nossos mentores individuais, e pedindo que eles nos envolvam com muito amor, muita gratidão, e que nos encaminhem até o Mestre, para que juntos, de joelhos em espírito, possamos ler a mensagem que ele nos manda através das palavras que hoje nós vamos conversar e orar ao Pai, a oração que ele nos ensinou com tanto carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso, Pai, de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo o mal, principalmente de praticá-lo em pensamento, sentimentos e palavras. Graças a Deus e graças a Jesus. O livro que foi escrito por André Luiz, psicografado por Chico, né? E traz vários textos com situações do nosso dia a dia. E tem um dos textos que me chama muito a atenção e que eu leio sempre, porque eu gosto muito. E é o texto número 15, que fala ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra da malícia, atistar-nos o pensamento, registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas. Tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Como tudo que acontece na nossa vida, é preciso educar, sempre nos educar. E o nosso olhar e os nossos ouvidos precisam também ser educados para que eles possam modificar, ou que eles possam ter uma compreensão positiva sobre tudo aquilo que a gente está vulnerável, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente convive, né? Atualmente,
nós estamos muito vulneráveis, muito suscetíveis a uma série de informações que nos arrebata o tempo todo. Essas informações, elas precisam ser filtradas, elas precisam ser analisadas e, de acordo com a nossa consciência, com a nossa verdade, elas precisam ser elaboradas para que a gente não caia num vício, né, de reproduzir aquilo que nos faz mal, aquilo que não é positivo, até para a gente mesmo, né? Um exemplo básico que a gente tem ouvido todos os dias falar são as fake news ou as notícias mentirosas. O tempo todo nós estamos recebendo informações e essas informações, elas despertam em nós alguns sentimentos e muitos, e para não dizer a maioria deles, nos entristece, nos levam a dor. Esses sentimentos, eles nos levam a julgamentos, eles nos levam a consumir aquilo que a gente, na verdade, às vezes nem está necessitando, aquilo que é uma questão supérflua. Naquele momento, a gente acaba se envolvendo com essas informações, de modo que a gente sinta isso muito presente na nossa vida e como se isso já fizesse parte da nossa vida, mas não precisa ser assim e não deve ser assim. Eu não estou dizendo em nenhuma situação que nós não devemos mais ouvir nem TV nem rádio para que a gente não tenha não seja mais suscetível a esse tipo de informação. Não é isso. A gente precisa sim ter algumas informações, mas a diferença destas informações é como nós lidamos com ela, como elas chegam para nós, como é que a gente vai transmutar essas informações, como é que a gente pode, por exemplo, modificar isso dentro de nós. Receber lá a notícia de que existem muitas pessoas vítimas de Covid-19, que existe uma série de fatores que acabam afetando a nós, a população de um modo geral. É importante, a gente precisa ter informação, mas eu devo vibrar o tempo todo em relação a isso? Eu preciso buscar isso, de fato. Eu preciso ter isso como uma verdade. E se naquele momento eu não puder olhar para essas informações e ter a verdade a respeito disso, eu posso procurar e para eu poder retransmitir. E se eu não tenho condições de procurar, eu simplesmente me calo, não passo à frente. Eu não dou o meu likezinho, eu não concordo nem discordo, eu simplesmente me calo. Não é? Porque quando eu passo para frente uma informação que eu não conheço, eu estou ali dando a minha assinatura. Eu estou falando que aquilo é uma verdade, eu estou concordando com aquilo. E aí eu acabo, sem querer, e de uma forma muito leviana, eu acho que eu posso até dizer dessa forma, sendo preconceituosa, levantando algumas inverdades, que eu posso estar colocando alguém em alguma situação complicada, porque o que eu vi, né, e eu interpretei, eu fiz um julgamento em um primeiro momento, pode sim levar alguém ao sofrimento. Tudo depende de um contexto. Eu não posso olhar para determinada situação e imaginar que aquilo é uma verdade. Eu não sei o que levou as pessoas a agirem como elas agem. Porque tudo tem um determinado histórico, tudo tem um determinado
sequência de acontecimentos e não cabe a mim julgar certo ou errado. Cabe a mim olhar para aquela situação e pensar, isto não está de acordo com o que eu acredito. Eu posso mudar isto? Existe algo que eu possa fazer para que isso mude, mas sempre em benefício do outro? Porque se isso puder acontecer, é claro, a gente tem sim uma responsabilidade de fazer essas mudanças. E são com pequenos atos, pequenas atitudes. Não vou entrar aqui, nós não vamos entrar aqui na questão do julgamento da nossa obrigação enquanto cidadão, enquanto social. É só um olhar de como eu vejo e de como eu ouço aquilo que nos chega, né? Eu tenho sempre a oportunidade de buscar a verdade e elas têm que estar, sim, correspondente àquilo que eu, de fato, acredito e acho que vai ser bom. E o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, aquilo que é ruim para mim pode não ser ruim para o outro, e aí está a questão de não fazer julgamentos. Nunca julgar, nunca estar tirando conclusões sobre só o meu ponto de vista, não é mesmo? Isso faz muita diferença. O meu ver e o meu ouvir é importante, mas eu preciso sim ter o meu julgamento, sempre. Se nós temos a oportunidade de ouvir alguém, isso traz para nós uma responsabilidade de compartilhar daquele momento com aquela pessoa. Se alguém vem e me conta uma situação, se alguém vem e me fala de um problema pessoal e chega até mim, eu ouço e só tenho que fazer o positivo para esta pessoa, acolher, dar palavras que possam lhe fazer bem, e não cabe a mim receber essa informação e contar para outra pessoa, fazer qualquer tipo de julgamento. Eu preciso acolher. A partir do momento que a pessoa chega e te conta alguma coisa, te fala uma coisa que a incomoda, significa que ela está dividindo com você algo que para ela está sendo muito pesado. Novamente, eu devo dizer aqui que não nos cabe aqui, neste momento, a questão do nosso compromisso enquanto cidadão. Mas a gente está aqui pensando em situações do dia a dia. Se uma vizinha vem e me conta, por exemplo, fala algo sobre a outra vizinha, eu não tenho a verdade sobre esta informação, eu não sei se aquilo é verdade ou não, eu preciso me calar. Isso não muda para mim saber se ela é ou não. Se ela está dizendo que a vizinha gosta ou não de mim, se eu faço o meu melhor, se eu tenho o meu olhar melhor para o outro, se eu tenho o meu ouvido melhor para o outro, então eu estou com a minha consciência tranquila. E isso então não muda para mim. Toda vez que a gente olha de uma forma negativa, que a gente ouve ao outro de uma forma negativa e nós reproduzimos, que nós falamos para o outro algo negativo, nós estamos sim destilando veneno. Eu estou tirando a outra pessoa de uma frequência na qual ela não estava nem ali vinculada. Eu não preciso chegar. É como se eu chegasse aqui hoje dissesse uma porção de coisas que não são verdade, ou que eu dissesse que tudo está muito difícil, que é uma situação que nós não vemos mais solução, e não é esta a verdade. Existe sim algumas explicações, existe explicação para todo o momento que nós estamos vivendo, para tudo isso, e isso deve ser considerado. O lado bom das coisas deve ser sempre considerado. Eu não posso ter um olhar e um julgamento a respeito
de tudo que eu vejo e de tudo que eu ouço com um primeiro impulso. Eu preciso olhar, ouvir e elaborar em mim, com tudo aquilo que eu tenho de bagagem, se aquilo é ou não positivo. Sendo positivo, eu vou sim dividir. Não sendo positivo, eu tenho que buscar mudar esta situação, porque tudo para nós, tudo na vida, no mundo, no universo, tem dois polos, o positivo e o negativo. Então, o que eu busco sempre é focar no positivo. Assim, eu pelo menos tento, junto com outros, junto com tantos outros, a fazer um mundo melhor para a humanidade. Nós podemos agir, nós agimos o tempo todo assim? Não. É por isso que estamos nos educando constantemente. É nos educar constantemente. E se nós, por algum deslize, em algum momento, não agimos desta forma, tudo bem, nós somos aqui aprendendo, nós estamos aqui para aprender, para errar e para acertar. E quando erramos, a gente tem que olhar para o nosso erro e dizer, olha, eu errei porque fiz assim, não quero mais fazer dessa forma. Eu não quero mais ver uma situação e já dar a minha conclusão. Eu não quero mais ouvir aquilo que me contam e reproduzir do meu entendimento, com o meu julgamento, de valor. Eu preciso entender. E fazendo isso, nos permitindo errar, acertar, ver com olhos bons, ver com olhos ruins e entender o que isso nos traz, é que vai poder fazer com que eu possa mudar quem está à minha volta, quem possa nos auxiliar nessa jornada difícil que é a gente transmitir paz e amor para esta humanidade. O finalzinho do texto tem um trecho que diz que em qualquer circunstância é preciso não esquecer que podemos ouvir e ver para auxiliar. Traduzindo isso, se eu não tenho nada de bom para dizer, que eu não diga nada, que eu me cale, que eu elabore tudo isso em mim, para que eu possa me sentir bem e transmitir o bem. E nesse sentido, e nessa vibração positiva de oferecer o nosso melhor olhar, o nosso melhor ouvir, nós vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos anjos guardiões e imaginar que nós estamos tirando de dentro de nós o que há de melhor em nós, o que há de mais sublimes. Nós estamos tirando sentimentos de paz, amor fraterno, alegria, saúde. Estamos colocando em nossas mãos e oferecendo a esses anjos que vão levar e encaminhar todos os locais que se faz necessário, levar aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos. Nós vamos oferecer aos moradores de rua, nós vamos oferecer aos presídios, oferecer esse sentimento positivo, que nós possamos sempre ouvir e ver o que há de melhor nas pessoas, para que a gente possa trabalhar sem julgamentos, viver sem julgamentos. Nós vamos também elevar os nossos pensamentos com esses sentimentos de luz unidos, levar para dentro dos nossos lares, para levar para dentro dos nossos, da casa dos nossos familiares, e vamos elevar esses pensamentos de vibrações intensas de amor, paz, fraternidade, saúde para nós mesmos. E com esse sentimento de alegria e amor, nós elevamos as nossas orações ao Mestre,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal, principalmente de praticá-los em pensamento, sentimentos e palavras e agora no nosso olhar. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero estar em breve novamente com todos vocês. Um forte abraço e que nós sejamos iluminados com a nossa visão e com a nossa audição para o melhor. Forte abraço.